pessoal do Me Salva, vamos ver agora um pouquinho de limites básicos, tá? Eu gosto bastante de enxergar os limites usando o gráfico e entendendo como é que a gente vai se aproximando e fazendo toda essa parte. Então repara aqui o seguinte, se eu tenho aqui uma função que é uma reta horizontal, o que a gente sabe dessa função? Nós sabemos que isso aqui é um y igual a k, certo? E esse valor aqui de y é justamente o k onde essa função corta. Então, olha só, se a gente tiver aqui uma função, tá? Se a gente tiver um limite do x tendendo a um valor de x qualquer, um a, da função k, quanto que esse limite vai dar? Vamos pensar aqui o seguinte, digamos que esteja aqui o meu valor de x igual a a, certo? Conforme eu vou me aproximando ou me afastando desse a, o que acontece? Tanto faz qual o valor de x que eu tenha, tanto faz se eu vá indo para cá, indo para lá, seja para onde for, o valor de y, que é o k, permanece exatamente o mesmo. Então, se nós temos um limite de uma função constante, independente do valor de x que nós escolhermos, esse limite sempre vai resultar o próprio valor da constante. Se x estiver tendendo a 2, quanto é que vai dar? Vai dar k. Se x estiver tendendo a 10, vai dar k. Se x estiver dando menos 500, vai dar k. Sempre o mesmo valor, certo? Então, quanto a isso, é o limite mais básico que tem, que é o limite da constante, que é igual a sempre a própria constante. Se a gente tiver aqui agora uma função y igual a x, tá? Funçãozinha bastante básica aqui. Bom, se a gente tem essa função y igual a x e nós queremos nos aproximar de um x igual a a, tá? O que vai acontecer, gente, tá? Vamos calcular aqui. Limite do x tendendo a a da nossa função, que é exatamente x, certo? O que vai acontecer? Para todo valor de x igual a nossa função y igual a x associa exatamente o mesmo valor. O mesmo valor sempre. Se eu tiver 2, o y vai ser 2. Se eu tiver 3, o y vai ser 3. E não importa qual seja o valor de x, o nosso valor de y sempre vai ser igual. Então, repara, se a gente tentar se aproximar desse a, tá, por valores menores ou por valores maiores, tanto faz, tá, gente? Nós sempre vamos... Era para ter ficado reto isso daqui, tá? Ficou bastante torto e sempre que a gente tenta melhorar, piora mais ainda, né? Então, conforme a gente vai se aproximando desse a, tanto pela esquerda pela direita, o que acontece? Esses pontinhos aqui vão tendendo ao próprio valor da nossa função, que é exatamente igual ao a sempre. Então, se nós temos o limite de x, que é um polinômio de primeiro grau, bastante simples, tendendo a a, o valor desse limite sempre vai ser o próprio valor de a que tu colocar aqui embaixo, certo? Então, esses dois limites aqui são os limites mais básicos que tem, tá? A gente tem que saber no sangue, assim, tá? Isso aqui é daquelas coisas de cálculo que tu tem que saber pra vida, pra sempre, tá? E é bastante fácil de entender. Agora, se a gente tem alguns limites um pouquinho diferentes, tá? Como é o caso dessa funçãozinha aqui, que nós já sabemos qual é, a nossa função f de x igual a 1 sobre x, nós temos que pensar o quê? Conforme a gente vai se aproximando desse valorzinho de x aqui, que é o maior pavor, né, que é o zero, o que vai acontecendo? Conforme a gente vai se aproximando disso daqui, a gente vai se aproximando, o limite, né, da função vai se aproximando de mais infinito e de menos infinito. Nós já sabemos que o limite pela esquerda, tá? A gente viu na aula de limites laterais, é o limite de 0 menos de 1 sobre x, tá? E nós fazemos o limite de 1 sobre x pela esquerda, nós sabemos que nós estamos nos aproximando de menos infinito. Se nós fizermos isso aqui pela direita, o que vai acontecer? Nós vamos fazer o 0 mais, e agora esse 1 sobre x, o limite dessa função vai dar mais infinito. Mas o que a gente tem que fazer, tem que entender dessa parte aqui, tá? Se a gente tiver um limite de uma constante por um número que seja bem pequeno, tá? Bem pequeno, assim, vamos dizer, muito pequeno, tá? Vai ser muito pequeno.
Esse valor aqui vai resultar no quê? Tá? A gente está sempre falando aqui, né, de limites, tá? Limites. Se a gente tem uma divisão, né, de uma constante para um número muito pequeno, o resultado disso daqui vai ser um número grande, tá? Então, conforme o teu denominador vai diminuindo até ficar bem pequenininho, e a tua parte, o teu numerador continua constante, isso aqui é grande, né? Tá? A gente vai fazer o quê? Esse resultado vai resultar um valor grande. E é bastante simples a gente ver, né? Basta a gente fazer, né? 1 dividido por 0,1, que vai dar o nosso 10. 1 dividido por 0,01, que vai dar 100. E conforme a gente vai fazendo isso daqui, quanto menor vai ficando o nosso denominador e mantendo constante a parte de cima, isso daqui vai crescendo cada vez mais. Certo, gente? Então, dessa parte aqui dos limites básicos, o que saber? Tu tem que saber os limites, né, de quando a gente divide por zero, que é bastante simples, e esses limites da constante e limites da função do polinômio, né, de primeiro grau. Certo, gente? Desses limites básicos, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido essa aula e até logo!